Olá! Bom, hoje vamos dar prosseguimento à nossa segunda parte sobre princípios de eletrofisiologia. E aqui, propriamente dito, vamos falar de eletrofisiologia. Eu vou me fundamentar mais em aspectos fisiológicos e não biofísicos. Então, será mais descritivo a nossa aula sobre as etapas do potencial de ação do que efetivamente a gente desenvolver fórmulas, equações que descrevem esse fenômeno, né? Equações que descrevem as diferentes concentrações iônicas nos meios intra e extracelular, bem como as equações de inércia, por exemplo, que permitem calcular os potenciais de equilíbrio. Nós vamos falar descritivamente desses conceitos, vamos deixar as equações um pouquinho de lado. Bom, então a grande pergunta é como ocorre o impulso nervoso, ou seja, a geração e a propagação de correntes elétricas através de membranas eletricamente excitáveis, que podemos chamar também de bioeletrogênese. Isso começou a ser respondido há mais de um século atrás e foi denominado então esse fenômeno de potencial de ação. Então esses potenciais de ação são correntes locais que ocorrem através de membranas eletricamente estáveis, ou seja, membranas neuronais e também de fibras musculares. E nós podemos descrever então o potencial de ação em poucas palavras, que são variações do potencial elétrico do meio intra e extracelular, né, que ocorrem rapidamente. Então essa variação de potencial elétrico se descreve numa corrente elétrica. E isso ocorre então em membranas que têm a capacidade de serem perturbadas, a sua permeabilidade a determinados íons e permitir rápidas passagens iônicas, o que permite observar essas correntes elétricas. Muito bem, nessa figura aqui, através de um microeletrodo, é descrito então a variação de potencial, aqui registrada nesse gráfico, né, onde rapidamente o potencial ela é medida, então, essa variação de potencial no meio intracelular em relação ao meio extracelular. Então, se vocês observarem aqui, antes, né, da variação de potencial que caracteriza a corrente iônica, né, nós estamos numa situação, né, que nós chamamos de repouso. A membrana, de fato, né, internamente, o potencial de membrana interno, ele é negativo em relação ao potencial extracelular. E isso se mantém nos diferentes tecidos. Em seguida eu vou discutir por quê, mas há então uma diferença de cargas elétricas entre o meio intra e extracelular, normalmente observado nos diferentes tecidos, onde o meio intracelular está eletricamente carregado em relação ao meio extracelular. E isso então cria um potencial elétrico. Para nós termos uma corrente elétrica, nós precisamos de dois meios que tenham diferença de potencial, ou seja, tenham diferença de cargas, e no momento que é ligado um fio condutor entre esses dois meios, há tendência de equilíbrio de cargas, ou seja, se esse fio for condutor, ocorrerá então fluxo de cargas em direção à carga oposta, no sentido de equilibrar esse potencial, essa diferença então de cargas. E no caso biológico, então, os dois meios que nós estamos falando é o meio intracelular, carregado negativamente, normalmente, em qualquer tipo de celular, o meio extracelular, carregado positivamente, e a membrana é o nosso meio condutor. Na maior parte dos tecidos, então, essa membrana ela não se presta como um condutor de correntes, mas em membranas eletricamente excitáveis, essa membrana que normalmente não é
permeável, né, essas cargas, ela se torna rapidamente permeável e isso permite a corrente, a condutância, né, o fluxo iônico rápido que caracteriza então uma variação de potencial, como nós podemos ver aqui, né, onde primeiramente nós temos uma corrente em direção a zero, né, já que está negativo normalmente o meio interno, né, num primeiro momento, quando a membrana é perturbada e se torna mais permeável a cargas positivas que rapidamente migram do meio extracelular para o meio intracelular a favor do seu gradiente elétrico, e isso faz com que o potencial suba em direção a zero. Essa etapa do potencial de ação nós chamamos de despolarização, exatamente porque está havendo uma perda de polaridade, né, à medida que vai em direção a zero. De fato, é uma pequena reversão de polaridade, porque o excesso de cargas positivas acaba entrando. Observe que isso está ocorrendo numa fração de segundo, né? Aqui é um potencial de ação que tem menos de 1 milissegundo. Nós temos potenciais de ação que podem durar, né, 200, 300 milissegundos, como no coração, e alguns que a gente chama de onda lenta pode durar muitos segundos, como por exemplo se observa no músculo liso. Mas esse é um potencial de ação típico, né, no neurônio, por exemplo, né, onde então a sua primeira etapa é caracterizada por um rápido corrente de cargas positivas que internaliza, né, o meio intracelular através do aumento da permeabilidade da membrana, fazendo com que o potencial vá em direção a zero, e num segundo momento uma corrente então alternada, né, no sentido oposto. As cargas positivas no meio intracelular migram novamente para fora, também a favor do gradiente elétrico, porque à medida que elas entraram no primeiro momento, né, tornou o meio intracelular levemente mais positivo que o meio extracelular. Então isso permite que as forças elétricas atraiam novamente essas cargas positivas para fora da membrana, reestabelecendo então o potencial de repouso, e esse momento nós chamamos, essa segunda fase do potencial de ação, nós chamamos de repolarização. Então percebam que normalmente as células se mantêm negativas internamente e positivas externamente. Essa é uma situação de repouso, e essa situação cria um ambiente favorável, né, a que haja um fluxo iônico a favor do gradiente elétrico, né, em direção a cargas opostas. Basta que a membrana aumente sua permeabilidade. E isso vai ocorrer particularmente então em membranas eletricamente excitáveis, e no nosso caso aqui nós estamos falando de um neurônio. Vamos então primeiro ver como o potencial de repouso de membrana, né, ele se mantém negativo normalmente, né, criando então esse ambiente favorável, né, esse gradiente elétrico que é favorável ao fluxo de cargas. E depois vamos ver as duas fases do potencial de ação de forma mais detalhada. Primeiro a despolarização, depois a repolarização. Ok? Bom, aqui nós estamos representando, né, as diferentes concentrações iônicas, e particularmente aqui nós vamos falar de sódio e potássio. O cálcio e cloreto também contribuem para o potencial de repouso e para o potencial de ação, mas particularmente aqui nós vamos tratar dos dois principais íons, que de fato são cátions, são cargas positivas, que é o sódio e o potássio. Então, naturalmente, o meio intracelular ele é mais negativo que o meio extracelular, né? Aqui eu estou colocando o potencial de repouso de menos 80 mV, isso pode variar do tipo, né, de célula que nós estamos medindo, pode ser menos 90, menos 60, até mais alto em alguns casos, né? Então eu coloquei aqui o potencial medido intracelularmente em relação ao meio extracelular, mostrando então que o meio intracelular está negativo. Uma coisa que contribui para a negatividade interna é a natural presença de ânions em grandes quantidades no meio intracelular. E aqui eu coloquei ânions fosfato,
ânions carboxilatos, né, ânions sulfatos, mas particularmente eu chamo a atenção aqui dos fosfatos, né, uma vez que o nosso meio intracelular é rico em ânions contendo fosfato, né? Se você pensar nos ácidos nucleicos, como DNA e RNA, eles são poliânions, né, ricos em cargas negativas em função, na verdade, são polifosfatos, né, poliânions porque apresentam vários radicais fosfatos. O ATP, o ADP, né, vários nucleosídeos, eles também apresentam o fosfato, e então essa abundância de ânions intracelular que naturalmente ocorre no meio intracelular é um dos fatores que mantém o meio intracelular negativo. O outro fator é que no meio extracelular nós temos altas concentrações de cátions, né? Particularmente sódio e cálcio também se mantém altas concentrações no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Aqui é mostrado aqui em torno de 15 vezes mais concentrado sódio do que dentro. Mas observem que se a membrana fosse permeável ao sódio, o sódio rapidamente entraria a favor do seu gradiente, tanto químico quanto elétrico. Químico porque é a favor do gradiente de concentração e elétrico porque o meio intracelular está negativo. Então uma coisa importante que colabora para a manutenção da negatividade durante o repouso é que a membrana é muito pouco permeável ao sódio. Isso quer dizer que o fluxo para o meio intracelular, tá, apesar de existir uma grande força empurrando ele para dentro, força eletroquímica, é muito baixo. Então isso favorece a manutenção desse potencial negativo. E por outro lado, a permeabilidade do potássio, né, na membrana, e o potássio ele é bem mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, existem canais que se mantêm sempre abertos, né, na membrana, mesmo em situações de repouso, permitindo que o potássio saia a favor desse seu gradiente de concentração, uma vez que ele é mais concentrado dentro do que fora. Entretanto, esse pequeno fluxo dessa vazante aqui de potássio para o meio extracelular, ela é muito baixa em função de que existe uma força que desfavorece a saída dele, que é o potencial elétrico. Se vocês pensarem, né, apesar do potássio ele estar mais concentrado dentro que fora e por isso ele sai, né, nós temos aqui um potencial, um meio interno negativo, e isso atrai o potássio para o meio intracelular, né? Mas de fato a resultante é uma pequena saída, porque o gradiente de concentração ele é uma força maior do que o gradiente elétrico, né? Para que o potássio parasse de sair, mesmo com canais abertos, o meio interno teria que estar negativo lá por em torno de menos 95 a menos 105 milivolts, né? Bem mais baixo do que o potencial de repouso, né? Num potencial tão negativo, daí a negatividade interna equilibraria a força que empurra ele para fora, né? Nós chamamos isso de potencial de equilíbrio do potássio, que é em torno de menos 105 milivolts. Então, se teoricamente o meio intracelular tivesse em torno de menos 105 milivolts, a força elétrica que segura o potássio se igualaria à força que empurra ele para fora, que é o seu gradiente de concentração. Sempre lembre que as substâncias tendem a se difundir no sentido de equilibrar suas concentrações, né? E quanto maior a diferença, maior essa força. Mas existe outra força, que é a atração entre cargas, certo? Então você observa que a presença de ânions como fosfato em abundância no meio intracelular já é um fator favorável à manutenção do meio intracelular negativo. A grande concentração de cátions como sódio e cálcio no meio extracelular, né, favorece a positividade no meio extracelular em relação ao meio intra, e isso obviamente tem que estar associado a uma baixíssima permeabilidade desses cátions para o interior, senão
o potencial não se manteria negativo. Outro fato, então, é que o potássio tende a, que é uma carga positiva, né? Ele é mais concentrado dentro que fora, mas ele tende a fluir, né? Fazer o que a gente chama de efluxo, mesmo que baixo, né? O efluxo natural para fora, porque o gradiente de concentração aqui favorece a sua saída, apesar do gradiente elétrico tender a mantê-lo no meio intracelular, então favorecendo a negatividade. E outra questão, a última questão que nós devemos citar, que favorece a negatividade interna, é a atividade da bomba sódio-potássio. Né? Observem que se ao longo do tempo o sódio vazar para dentro e o potássio para fora, mesmo que em baixo fluxo, né, isso faria com que o potencial variasse. Então nós temos que ter um transporte ativo, né, no sentido de recuperar essas cargas para o meio da onde elas vieram. Então se o sódio, mesmo que baixe a permeabilidade para esse íon, ele entre, tá? Com o tempo ele deve ser retirado para manter a diferença de concentração. Da mesma forma que o potássio sai, com o tempo ele deve ser recolocado para o meio intracelular para que a diferença de concentração se mantenha. E isso a bomba sódio-potássio, através do gasto de energia, né, de ATP, ela permite. E de fato ela não faz uma troca em termos de cargas, né, ela não faz uma troca equivalente, né? A cada ciclo da bomba sódio-potássio, ela retira 3 espécies iônicas positivas na forma de sódio e recoloca para dentro 2 espécies positivas na forma de potássio, e isso auxilia, né, a manter a negatividade interna, uma vez que eu estou tirando mais cargas positivas do que recolocando a cada ciclo. Portanto, esse conjunto de situações faz com que o potencial se mantenha em repouso, e isso cria um gradiente elétrico favorável a correntes elétricas através da membrana. Só não vai ocorrer isso porque a membrana tem baixa permeabilidade, portanto, ao fluxo iônico durante esse processo. Ok? Então, número 1, que mantém o potencial de repouso negativamente interno, é a presença natural de ânions no meio intracelular. Número 2, alta concentração de cátions no meio extracelular, como sódio e cálcio, e associado à baixa permeabilidade da membrana a esses cátions, que tendem a entrar a favor do seu gradiente, né, eletroquímico, né, eles querem entrar com tudo. Número 3, a permeabilidade da membrana, mesmo no repouso, ao potássio, que lentamente tende a sair a favor do seu gradiente de concentração, porém contra seu gradiente elétrico, por isso que o fluxo é baixo. E número 4, a bomba sódio-potássio, que a cada ciclo retira 3 cargas de sódio e recoloca 2 de potássio. Observe que a tendência do sódio para entrar é muito maior do que a tendência do potássio para sair. Então, essa não equivalência é interessante, né? Mesmo que a permeabilidade aqui do potássio seja maior ao sódio, a tendência do sódio entrar, porque as duas forças que empurram o sódio para dentro estão a favor, né? Tanto a química de concentração quanto a elétrica, né? A favor do seu gradiente elétrico, uma vez que o meio interno é negativo, enquanto que o potássio, apesar da permeabilidade ser maior, né, ele está a favor do seu gradiente químico, mas contra o seu gradiente elétrico. Bom, por que se vai iniciar um potencial de ação numa membrana eletricamente excitável? Então, numa membrana eletricamente excitável, esse repouso ele tem que ser perturbado de uma hora para outra. Existem vários fatores que podem perturbar esse repouso, né? Como nós vimos na parte 1, o principal fator aí dentro do sistema nervoso e também no músculo para perturbar esse repouso
é a estimulação de um neurotransmissor. Um neurotransmissor excitatório que vai favorecer então o início desse evento que nós chamamos de potencial de ação. Então, à medida que um determinado neurotransmissor excitatório se encaixa no seu receptor, esse evento ele vai favorecer o aumento da permeabilidade da membrana, particularmente então o aumento da permeabilidade da membrana a cátions que estão mais concentrados no meio extracelular. E aqui nós estamos falando nessa figura do sódio. Isso pode ocorrer também para o cálcio. Então, tanto neurotransmissores que estimulam receptores, que façam com que canais de sódio ou de cálcio se abram, aumentam sua permeabilidade, e esse aumento da permeabilidade, obviamente, ele vai estar associado ao número de receptores, ao número de moléculas ligadas a receptores aqui, ou seja, a intensidade do estímulo, né? Então, tanto para sódio quanto para cálcio, né, através da abertura de canais que são dependentes de receptor, esse aumento da permeabilidade vai fazer vazar maior quantidade de sódio ou de cálcio para dentro, fazendo com que o potencial se eleve. Então, se ele estava lá na lâmina anterior em menos 80 mV, né, isso vai fazer subir para menos 75, menos 70. E se sabe que as membranas eletricamente excitáveis, e aí é um ponto muito importante, né, elas apresentam canais, né, para esses íons positivos, para esses cátions, que são voltagem dependentes. Né? Ou seja, a sua abertura ou fechamento, a conformação dessas proteínas, esses poros iônicos, eles não dependem de fato de uma modulação química, mas sim eles dependem de uma modulação de voltagem. A conformação deles muda de acordo com o potencial de membrana. Então, por exemplo, os canais de sódio voltagem dependentes, que existem em grandes quantidades em células eletricamente excitáveis, eles se abrem em torno de menos 60 mV. Portanto, enquanto está em repouso, lá em menos 80, menos 90 mV, menos 70 mV, esses canais estão fechados, impermeáveis. Mas à medida que há um estímulo, né, e aqui no caso neuroquímico, de receptores que fazem abrir canais dependentes então do receptor, né, tem alguns casos que o próprio receptor é o canal, né, mas agora eu não vou entrar nesse detalhe. Né. O canal pode ser o próprio receptor ou o canal pode estar associado ao estímulo de receptor através de uma transdução de sinal. Mas vou chamar então genericamente canais receptores dependentes. Né. Então, à medida que há um estímulo do receptor e ao aumento da permeabilidade dessas cargas positivas, tanto para sódio quanto para cálcio, né, que eles estão mais concentrados fora do que dentro, então eles começam a entrar a favor do seu gradiente de concentração e do gradiente elétrico também. Isso faz com que o potencial suba, estava lá menos 80, e suba em direção ao que nós chamamos de potencial limiar. Potencial limiar é exatamente aquele ponto, aquele potencial de membrana em que os canais voltagem dependentes, né, sejam de sódio, sejam de cálcio, aqui no nosso exemplo é de sódio, né, eles se abrem. E ao abrir, haverá um rápido, em função do aumento da permeabilidade, né, da membrana, haverá uma rápida entrada dessas cargas positivas a favor do gradiente eletroquímico, ou seja, tanto a favor do gradiente de concentração, uma vez que eles são mais concentrados fora que dentro, quanto do gradiente elétrico, uma vez que o meio intracelular é negativo. Então as duas forças puxam cátions de fora para dentro, fazendo com que o potencial rapidamente se eleve em direção a zero. Aqui o limiar menos 60 é para canais de sódio, voltagem dependente. Se fosse de cálcio, por exemplo, canais tipo L de cálcio, voltagem dependentes, já se abrem, né, o limiar seria em torno de menos 40 mV, um pouquinho acima. Então, à medida que esses canais se abrem, rapidamente ocorre um influxo de cargas positivas para o meio intracelular, elevando então o potencial, rapidamente o potencial de membrana
em direção a zero e muitas vezes ultrapassando zero, havendo uma reversão de polaridade. Né? Temos que perceber que mesmo que os canais se mantenham abertos, à medida que sobe o potencial em direção a zero, à medida que o meio intracelular se torna carregado positivamente em função da sua entrada, nós vamos ter aqui, né, uma redução da força motriz que leva esses cátions para o meio intracelular. Né? Uma vez que, inicialmente, quando estava negativo, né, tanto o gradiente de concentração quanto o gradiente elétrico puxavam eles para dentro. Né? No repouso só não entrava porque canais, a membrana, a permeabilidade era baixa, mas à medida que abriu os canais voltagem dependentes, rapidamente eles entram a favor do gradiente elétrico e químico, mas à medida que fica positivo, eles continuam entrando a favor do gradiente de concentração, mas eles passam a ir contra o gradiente elétrico, uma vez que fica positivo o meio intracelular. Isso diminui a velocidade do fluxo de forma significativa. Existe outro evento também que eu vou falar a seguir, é que os canais, de fato, à medida que sobe o potencial, eles se fecham, eles se tornam inativos, né? O que baixa a permeabilidade da membrana. Mas mesmo se mantivessem abertos, né, o sódio ia diminuindo cada vez mais a sua velocidade de entrada, né, uma vez que, apesar do gradiente de concentração empurrar eles para dentro, ele estaria indo contra o gradiente elétrico. Então é calculado lá, teoricamente, que se aqui dentro chegasse, não vai chegar, né, porque antes já vai voltar ao repouso, vai se repolarizar. Mas se aqui dentro alcançasse um potencial de membrana de em torno de mais 60 mV, o sódio, mesmo com os canais abertos, pararia de entrar. Porque nesse momento, na verdade não é parar de entrar, a velocidade de entrada e saída se iguala, né? O fluxo seria zero, a resultante seria zero. Então, porque nesse momento, em mais 60 mV, os gradientes de concentração e elétrico se equilibrariam em direções opostas. Então, à medida que o sódio quer entrar a favor do gradiente de concentração, ele aqui é 15 vezes mais concentrado fora que dentro, né? À medida que ficaria mais perto de mais 60 mV, né? E em 60 mV, a força elétrica, né, faria com que o sódio fosse empurrado para fora na mesma intensidade e haveria, portanto, um equilíbrio e o fluxo resultante seria zero. Muito bem, então, recapitulando, a partir de um estímulo neuroquímico que irá aumentar a permeabilidade da membrana a cátions, como sódio e cálcio, né, e isso é de forma dependente do estímulo. Eu posso ter estímulos que não elevem até o potencial limiar e, portanto, não vão gerar potencial de ação, apesar de ter havido o estímulo. Então, se esse estímulo sobre o receptor for suficientemente forte, nós teremos uma entrada de sódio através de canais dependentes de receptor ou de cálcio, que irão elevar o potencial de membrana em repouso até o potencial limiar. Alcançando o potencial limiar, ocorre a abertura de canais voltagem dependentes, e aqui no caso nós estamos falando, né, do limiar para a abertura dos canais de sódio, e daí rapidamente, a favor tanto do gradiente elétrico como químico, o sódio entra rapidamente, elevando o potencial em direção a zero, e nós chamamos essa fase de, essa corrente rápida, né, de cátions para dentro do interior da célula, nós chamamos de despolarização. Né? De fato, entrando no excesso de cargas positivas, o que leva o potencial um pouco acima de zero, e nesse momento, então, há um fechamento dos canais voltagem dependentes, né, de sódio, uma inativação desses canais, o que diminui drasticamente sua entrada. Nessa lâmina, então, está mostrando que em A e em B houve estímulos que excitatórios, né, potenciais sublimiares, então, que não alcançaram o limiar.
e, portanto, não houve abertura de canais voltagens dependentes e não se iniciou, portanto, um potencial de ação. À medida que o estímulo é suficientemente forte para alcançar o potencial limiar, ocorrerá a abertura de canais voltagem dependentes de cátions, e no caso aqui é o de sódio, que permitirá então o rápido influxo desses cátions para o interior da membrana, fazendo que o potencial suba rapidamente em direção a zero, e isso nós vamos chamar de despolarização. O excesso de entrada de cargas positivas leva a uma reversão de polaridade interna momentânea, e à medida que o potencial sobe, os canais voltagem dependentes se tornam inativos. Certo? Bom, e agora nós temos que pensar como é que ocorre o retorno ao potencial de repouso, a segunda fase do potencial de ação, o fluxo contrário, né, de cátions, que fará com que o potencial volte novamente ao seu estado inicial em repouso. Se houver um próximo estímulo, ou se o estímulo se mantiver, podemos disparar novos potenciais de ação. De fato, né, numa fibra em atividade, uma fibra nervosa em atividade, nós podemos ter centenas de potenciais de ação por segundo. Né? O impulso nervoso, a intensidade do impulso nervoso está muito ligado à frequência de potenciais de ação e não à amplitude desses potenciais de ação, que basicamente são os mesmos num certo tipo de fibra. Né? O que muda, de fato, que vai mostrar se aquela fibra está em mais ou menos atividade, isso vale para o músculo também, né? Modulando o nível de contração, é a frequência de potenciais de ação geradas num determinado período de tempo. Bom, aqui eu só, ainda dentro da despolarização, eu quero mostrar para vocês que no repouso, os nossos canais voltagem dependentes, eles estão fechados, né, até alcançar o limiar. Então, no repouso, até o limiar, eles se mantêm fechados e, portanto, a membrana, por esses canais, é impermeável ao sódio. Isso vale para o cálcio também. Aí seriam outros canais que abrem, cujo limiar é em outro valor. Bom, à medida que se alcança, e nós chamamos essa conformação aqui da proteína, né, de uma conformação fechada, mas em repouso, pronta para abrir. À medida que alcançou o limiar, em menos 60 mV, mais ou menos, ela muda sua conformação, que é um canal voltagem dependente, responde a alterações de voltagem, né, e ele se abre, permitindo o rápido influxo de sódio para o interior, tanto a favor do gradiente elétrico, quanto do gradiente de concentração. E à medida que o potencial sobe, então eles se tornam inativos. Então aqui uma conformação ativa, e à medida que foge do potencial limiar, eles fecham, então se fecham novamente e se torna inativo. Observa que essa conformação fechada, isso é um modelo, né, de conformação, esse modelo de conformação fechada é diferente desse modelo que também está fechado. Isso explica então o porquê que durante o retorno, né, do potencial repouso, né, ele não vai se abrir novamente, né, à medida que ocorre um novo estímulo. Então é necessário um certo tempo, um período que nós chamamos de período refratário para esse canal, que ele não vai se abrir naquele período, né, em que ele está numa conformação inativada, e para que ele possa responder novamente ao estímulo e se abrir novamente, gerando um novo potencial de ação, ele vai ter que ter um tempo de recuperação, né, para que se torne novamente, para que reforme a sua conformação de repouso. Né, e essa conformação de repouso então está pronta para abrir. Então, logo após uma despolarização, durante o período de repolarização e imediatamente após o repouso, o nosso canal ainda está numa conformação inativada e ele não vai responder a novos estímulos, a necessidade então que passe o que a gente chama de período refratário absoluto, para que ele retome sua conformação e possa novamente se abrir e gerar um novo potencial de ação. Muito bem, e a repolarização?
Nós estamos lá com a fibra despolarizada, lá em mais 30, mais 10, mais 20 milivolts, depende da fibra, porque entrou em excesso de sódio. O sódio passa, os canais começam a se fechar, se tornar inativos, mesmo, volta a falar, mesmo que eles se mantivessem abertos, o influxo de sódio vai cair de forma drástica, porque ele passa a ir contra o gradiente elétrico. E como é que volta então? Está lá em mais 30, como é que vai voltar a zero? Então é em função da saída de cargas positivas. Entrou a carga positiva, ficou positivo o meio intracelular. Para voltar à negatividade anterior, as cargas positivas terão que sair. Só que a carga positiva que vai sair, de fato, não é o sódio. Ele até é gradativamente retirado pela bomba sódio-potássio, mantendo, né, a diferença de concentração sempre constante. Mas a carga responsável, o fluxo de carga responsável pela repolarização é, de fato, o potássio. Então nós temos também canais voltagem dependentes de potássio que se abrem durante o início da repolarização, né, e o final da despolarização, permitindo então o rápido efluxo de potássio para o meio extracelular. Se vocês lembrarem, lá no repouso, quando era menos 80, menos 90 aqui dentro, potássio, até existiam canais de repouso abertos, mas ele saía lentamente, porque o meio intracelular retém potássio em função, né, da atração de cargas. O meio intracelular é negativo, potássio é positivo, então ele tende a ficar dentro, e ele sai lentamente só porque ele é mais concentrado dentro do que fora. Né? O gradiente de concentração supera a força do gradiente elétrico. Mas agora, nesse momento onde nós estamos lá acima de zero, né, em mais 30 milivolts, o meio intracelular está positivo também. Então agora as duas forças motrizes que empurram o potássio, né, vão estar para o mesmo lado. Então ele vai sair rapidamente, porque tanto o gradiente de concentração, que empurra ele para fora, quanto o gradiente elétrico, que nesse momento o meio intracelular é positivo e o potássio é positivo, também irá empurrá-lo para fora. E isso faz então que o potássio saia rapidamente e o meio intracelular volta novamente a uma situação negativa de repouso, e por isso que nós chamamos, né, de repolarizar, ou seja, tornar novamente a ficar no estado polarizado, no meio intracelular negativo e meio extracelular positivo. Né? Esse excedente de potássio que sai, quanto o sódio que entrou, isso é regularizado então ativamente pela bomba sódio-potássio, trazendo 2 potássios para dentro e retirando 3 sódio, auxiliando a manter o meio intracelular negativo. Bom, em resumo, nós podemos ver aqui, né, a variação do potencial de membrana, né, durante um potencial de ação. Aqui a linha escura é um potencial de ação. Então ele estava lá mais, aqui nesse caso aqui em menos 70 milivolts. À medida que alcança o limiar, ele inicia sua fase de despolarização. Aqui está indo quase mais 50 milivolts. Tá? Aqui está mostrando o valor, esse traço aqui seria o valor do potencial de equilíbrio do sódio, lá em mais 60, 65 milivolts. Então quer dizer que à medida que vai despolarizando, no começo o sódio entra com tudo, porque ele vai a favor do seu gradiente eletroquímico, o meio intracelular está negativo, então ele entra a favor do seu gradiente elétrico, além do de concentração que faz ele entrar. Mas à medida que vai subindo o potencial, indo em direção aqui ao mais 60, o sódio naturalmente vai diminuir seu influxo. Por quê? Porque ele passa a ir contra o gradiente elétrico. Se o meio intracelular está positivo, ele vai diminuir então sua entrada, porque passa a ir contra o gradiente elétrico. E de fato, se o meio intracelular alcançasse mais 60, 65 milivolts, a entrada de sódio seria igual à saída de sódio,
né, e a resultante fluxo para dentro seria zero, para fora seria zero. A resultante fluxo seria zero, né? Isso a gente chama de potencial de equilíbrio do sódio. Então, no começo da despolarização, a condutância do sódio é máxima. E à medida que vai despolarizando, além dos canais fecharem, ele passa também a se aproximar aqui do seu potencial de equilíbrio, e isso faz com que ele vá contra o seu gradiente elétrico e a condutância tende a ir a zero novamente, né? Aqui está mostrando então a G, condutância, né, em miliohms, né, por centímetro quadrado. Então a condutância do sódio, observa que ela sobe a máxima aqui no começo da despolarização, e à medida que despolariza lá, ela desce a condutância por dois motivos: porque os canais se fecham e também porque ele se aproxima do seu próprio gradiente de equilíbrio. E durante a repolarização, né, que se dá através da saída do potássio, a gente pode ver que a condutância do potássio sobe, e ela é responsável pela volta, né, do potencial à negatividade. O potássio, ele é uma carga positiva, que no meio intracelular ele está mais concentrado que no meio extracelular. E à medida que o meio intracelular fica positivo, a segunda força, que é elétrica, também empurra ele para fora. Então, os canais de potássio se abrem, aumenta a permeabilidade, o potássio vai sair a favor do seu gradiente de concentração e também do seu gradiente elétrico, aumentando bastante a sua condutância. À medida que o potencial vai indo novamente em direção ao repouso, né, vai descendo, ficando mais negativo, a condutância do potássio também cai, uma vez que ele vai se aproximando do seu potencial de equilíbrio lá em quase menos 100 milivolts. De fato, se o potencial de membrana alcançasse em torno de menos 100 milivolts, teoricamente, a saída de potássio ela seria nula, bem como sua entrada. Nós teríamos um equilíbrio entre o gradiente de concentração, que empurra o potássio para fora, e o gradiente elétrico, que mantém ele dentro, uma vez que o meio intracelular também está muito negativo. Ok? Então, eu sei que é um assunto árido, né, como eu comentei lá no início. Para quem não é habituado, é necessário fazer uma leitura complementar, rever o vídeo. Fiquem à vontade em me questionar, né, que eu fico disponível aí, com toda a boa vontade de responder, na medida do possível. Tá? Então, na próxima parte, eu gostaria de discutir com vocês, então, como se propaga o potencial de ação, porque observem que tudo isso que a gente conversou nessa parte sobre potencial de ação, essas correntes iônicas de sódio para dentro ou cálcio, né, e potássio para fora, que ocorrem ali no nosso exemplo em menos de 1 milissegundo, ela está ocorrendo num ponto da membrana e não ao longo da membrana, num único ponto. Então, é uma corrente localizada da membrana. Mas essa corrente ela deve se propagar ao longo de toda a membrana. Então, se ela está sendo gerada inicialmente por um estímulo neuroquímico lá nos dendritos, né, de um neurônio, lá num ponto inicial onde existem receptores, né, existem estímulos sinápticos e tal, ela deve se propagar em direção ao axônio, tá, onde não existe, se propagar naturalmente, né, sem estímulo neuroquímico. A partir do início, né, desses potenciais de ação, o resto deve se propagar naturalmente, como quem derruba o primeiro dominó, os outros, né, você já colocou a força necessária lá no início, né, e os outros só vão por inércia. Então é exatamente isso que eu quero discutir nessa próxima parte 3, como é que é propagado os potenciais de ação ao longo da membrana, já que nós vimos agora como é que ele é gerado num determinado ponto da membrana. E outra coisa também que eu gostaria de mostrar alguns perfis de potencial de ação, um pouco diferentes daquele, né, particularmente potenciais de ação onde nós temos a presença do cálcio também, né,
Então o cálcio ele acaba modelando um pouquinho diferente a entrada de cálcio. Esses potenciais de ação, eles normalmente apresentam um platô, eles ocorrem, por exemplo, no músculo cardíaco. Então gostaria de falar em outros perfis de potencial de ação, algumas variantes de potencial de ação. Ok? Então por hoje era isso. Um grande abraço, até a parte 4, ou melhor, até a parte 3.